preocupação. Vamos lá, gente. Na reta final agora ficou faltando a parte da abordagem expectante. Que danado seria isso daí? Tá, você está começando agora. Você chegou na hora, tá bom? Bem, gente, essa abordagem aqui, expectante, ela está relacionada a uma abordagem menos invasiva. Eu acho que foi João que acabou colocando isso em algum momento, mas que de fato ela é menos invasiva porque a ideia é a gente colocar o paciente em contato com as fontes que estimulem a homeostase energética. Professor, que viagem é essa que o senhor está falando? Deixa eu dar um exemplo para vocês com algo que realmente já aconteceu há um tempo atrás e a gente ainda tem prescrições desse tipo. Todo mundo aqui deve ter ouvido já falar da tuberculose, né? Que é uma doença infecto-contagiosa que atinge as vias aéreas e que dessa forma de transmissão, se a gente fosse pensar lá na década de 40, na década de 30, de 40, como é que vocês devem ter assistido a algum filme ou a algum seriado, como é que vocês acham que era a forma de tratamento desses pacientes? Escassa. Era escassa? Adoeceu de tuberculose, o que é que acontecia com o paciente? Isolamento total. Exatamente, Tiane. Isolamento total. Opa, João colocou uma coisa aqui, era ir para o campo viver com ar mais puro. João, a gente tem dois extremos aí. Etiane falou de um tipo de tratamento que era muito comum e João falou de outro tipo de tratamento para tuberculose que também acontecia. Só que a diferença é que o tratamento de ir para o campo e viver com ar mais puro era um tratamento mais voltado para quem tinha mais condições. Lembra da história do médico de família? Ia lá com a maletinha, visitava a família, olhava o paciente e dizia, olha, vá para o campo, para os Alpes suíços, lá você vai ter contato com o ar mais puro e com o ar mais puro você vai se restabelecer de sua saúde. O seu corpo vai curar mais rápido. Já ouviram falar sobre isso? Já. Isso está relacionado, gente, com a questão energética. Qual era a ideia por trás desse tratamento? Era que o corpo em contato com a natureza, ele conseguisse atingir um equilíbrio de homeostase energético. E isso, lembra da teia de aranha do vitalismo? Fazia com que o meu corpo conseguisse perceber qual era o desequilíbrio e ele mesmo conseguisse a sua restituição, certo? Professor, mas isso acontecia na década de 40. A gente vai ver que ainda hoje existem abordagens expectantes, como, por exemplo, uma caminhada na praia, como, por exemplo, a meditação, mindfulness. Já ouviram falar, né? Está relacionado com você estar presente no momento, fazer uma meditação de uma forma sistemática e você conseguir aquilo que a gente, principalmente nessa quarentena, a gente busca tanto, que é o equilíbrio mente e corpo, certo? Tá Mas tem outras difícil. Mas tem outras abordagens, como, por exemplo, a acupuntura, que trabalha também com esse restabelecimento do equilíbrio energético. Alguns pacientes com autismo, eles têm contato com a equinoterapia, né, que eles montam a cavalo e o contato com esses animais acessa alguma região da mente consciente ou inconsciente dos pacientes, mas traz eles com uma resposta muito mais eficiente do ponto de vista funcional, né, de comunicação e de percepção da realidade, certo? Tipo hidroterapia, hidroginástica, essas coisas. Hidroterapia, exatamente. Exatamente. Musicoterapia. A hidroginástica, a fisioterapia, ela está muito mais baseada no estímulo muscular, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que Hipócrates, lembra de Hipócrates, quando ele tentou organizar essas formas de tratamento, ele pensava do paciente estar em contato com algo
que estimulasse o restabelecimento energético. Então, era um banho de cachoeira, pintura, o contato com as artes, música. Então, tem vários estudos que mostram como que a gente consegue entrar num alinhamento através de alguns tons. Então, por isso que tem aqueles tons com quartzo, com metais, com vidros, né? E o som faz com que a vibração em alguns hertz específicos faz com que a pessoa volte ao estado de normalidade, de tranquilidade. Deu para entender, mais ou menos? Ainda hoje existem esses tipos de prescrições e de práticas, tá? Enfermagem tem, assim, de prática integrativa. Tem muitas práticas integrativas que ainda são voltadas ao profissional da enfermagem, como especialização, certo? Boa noite, Carmen. Suênia está perguntando se é zero intervenção medicamentosa. Zero intervenção medicamentosa, Suênia. Na expectante, você mais coloca o paciente em contato com essas fontes de restabelecimento, de homeostase, e espera o corpo reagir. É bem isso. Eu vou dar um meu exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu tinha asma. Eu ainda tenho asma, né? Na verdade, é controlada hoje em dia. Mas quando eu era criança, eu tinha muita crise de asma. E aí, o médico ele fez uma prescrição que eu adorei e aproveitei, né? Ele dizia o seguinte, olha, como tratamento, eu vou passar para você fazer caminhada na praia pela manhãzinha cedo. Fazer caminhada na praia descalço, certo? E aí o engraçado é que eu usava disso daí, eu dizia para minha mãe, eu disse, olha, o médico prescreveu ir para a praia. Aí eu aproveitava férias e passava janeiro inteiro lá na praia, jurando que era uma prescrição médica. Mas, de verdade, o contato com o mar, com as ondas do mar, com a energia que tem na praia, fez com que, enquanto eu estava lá, eu tinha zero de crise alérgica, certo? Então, a gente ainda não sabe farmacologicamente como é que acontece esse processo, mas clinicamente a gente sabe que o paciente tem resposta. Então, ainda hoje é uma abordagem prescrita. Como é que, se eu pergunto a vocês qual é a farmacologia que tem por trás da meditação, a gente não tem isso bem claro, mas a gente tem convicção que através de práticas de meditação na natureza, em contato com a grama, né, em ambientes que estimulem o bem-estar, faz com que a gente volte a uma vibração de homeostase, certo? Isso traz o paciente de volta à saúde. Tranquilo? Então, seriam esses 3 tipos de abordagens terapêuticas. Se a gente pergunta as abordagens terapêuticas didaticamente divididas por Hipócrates, a gente tem esses 3 tipos, onde nós temos a alopatia, homeopatia e uma abordagem expectante, mais observacional e menos medicamentosa no sentido de intervenção, tá? João está perguntando se o caso da Covid agora, sobre ficar em casa e só procurar hospitais em caso de dificuldade respiratória, será uma abordagem expectante? João, nesse caso, não. Porque o objetivo de todos nós ficarmos em casa, as pessoas que não são profissionais essenciais, né, da saúde, por exemplo, o fato de você ficar em casa, o objetivo é isolar você para evitar um contágio. Então, estar em casa, neste caso, não é uma abordagem terapêutica. Por exemplo, eu sendo um médico, não seria a indicação de vocês ficarem isolados em casa, porque, na verdade, a gente vê que traz muito mais perturbação mental de você ficar do isolamento em si, do que uma sensação de bem-estar e restabelecimento energético. Agora, se eu dissesse a você o seguinte, João, a minha prescrição para o teu processo de ansiedade é você fazer uma visita matinal na cachoeira e passar 30 minutos fazendo meditação naquele ambiente. Então,
aquele ambiente vivo, que a cachoeira tem muita vida ao redor dela, ela traz um bem-estar necessário para que você se restabeleça. Tassiana está perguntando se expectante é menos medicamentosa. Expectante é menos medicamentosa e mais o quê? Ela é menos medicamentosa e mais esperar a reação orgânica do corpo, certo? Você vai colocar o paciente em contatos com fontes que estimulem o teu corpo. Vou dar um exemplo muito bom para vocês. Musicoterapia. E isso está muito ligado à enfermagem, viu? Eu conheço a Cíntia enfermeira, que é musicoterapeuta, inclusive uma aluna de lá, da escola de saúde, que é técnica, a primeira formação dela é em música. Olha que interessante. Ana quase confundiu com expectorante. Expectorante quer dizer trazer para fora, né? Expectorar quer dizer trazer para fora do pulmão. Expectante é de observacional. Cleiton é um músico aqui do nosso grupo, é verdade, saxofonista, né? É saxofone que você falou, Cleiton? Acho que foi. A musicoterapia, a musicoterapia é um tratamento medicamentoso? É Não. expectante. Ela é menos medicamentosa e mais o quê? Terapêutica. Exato. Cadê, meu Deus? Eu estou colocando o paciente em contato com estímulos. No caso da onda, o estímulo é de vibração do som, né? Que esse estímulo faz com que o paciente restabeleça a sua saúde e seu bem-estar. E é impressionante, gente, como a musicoterapia tem resposta, inclusive, pacientes que estão teoricamente inconscientes nas UTIs. Ele consegue acessar regiões que traz um bem-estar, concordo, João, produção de hormônios, por ser uma atividade prazerosa, neurotransmissores, as endorfinas de uma forma geral, né? Da mesma Ô, forma, professor, outras práticas, tá? Oi. como é o nome daquela terapia que usam cachorro? É uma forma Uso do de cachorro, expectante, abordagem expectante, que você leva diz o cachorro de fazer vis- visita a pacientes com o cachorro. Com animais em si, né? É com animais, é animais, mais né? cachorro. Ah, eles não mais cachorro. Eu não sei te dizer, boa pergunta, Suênia, eu não sei te dizer o nome dessa terapia, se tem um nome específico, né? Mas é você trazer uma experiência ao paciente diferente. Se a gente É, fosse falar da área da saúde, seria a experiência do paciente, que é uma área que estuda isso, tá? Mas eu não sei te dizer o nome da terapia. Rafael colocou uma coisa que eu achei muito legal, bem pontuado, Rafael. Reiki, total. O Reiki é uma prática expectante, certo? É uma prática expectante. O Todo que mundo é conhece rei? o Reiki? Eu não conheço. Bem na hora, meditação. né? Não, não é meditação, não. O Reiki é você conseguir, através das mãos do paciente, certo? Você vai tocando pontos específicos do paciente e, através das mãos, você consegue fazer uma reenergização do paciente, como a acupuntura. Vocês entendem que a acupuntura são as agulhas em pontos energéticos, não é isso? Sim. Que são chamados de chakras. Perfeito, Rafael. Da mesma forma que a acupuntura, o Reiki não utiliza as agulhas, mas utiliza as próprias mãos do terapeuta. Então, a gente já vê que isso tem comprovação científica. Não, não é uma massagem, porque você não vai fazer o movimento de massagem. É só tocar. É só o contato da mão nos pontos energéticos. Então, é como se eu conseguisse alinhar esse ponto energético do paciente só tocando, certo? E a gente Isso tem deve ser estudos. maravilhoso, não é, professor? Sim, sim. E Eu preciso fazer isso aí. como é? Eu preciso fazer esse reiki aí. É muito bom. É muito bom. Deve Já ser fiz ótimo. também. É.
E aí o SUS, ele paga, olha que interessante, o SUS, ele tem uma série de práticas, todas essas práticas que eu estou falando para vocês, elas estão incluídas dentro de um tipo de prática chamado de práticas integrativas. Ou seja, a medicina integrativa é aquela que integra conhecimentos terapêuticos orientais com as práticas ocidentais de uma forma que seja validado por estudos científicos que comprovem a eficiência e a eficácia. Então, o Reiki tem seleção para o SUS para profissionais que apliquem o Reiki, Tai Chi Chuan, outras práticas que aí não são mais expectantes, né, como a fitoterapia, que é uma prática alopática, mas todas essas práticas não convencionais do que a gente conhece são chamadas de práticas integrativas, porque elas são complementares aos tratamentos que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês. Os tratamentos que são feitos para pacientes oncológicos, muitas vezes eles provocam sintomas desagradáveis, como vômito, enjoo, perda do paladar, né? Então, alguns tratamentos para pacientes oncológicos pode ser feito através de Reiki ou acupuntura, ou fitoterapia, ou aromaterapia, que são através dos cheirinhos aqui, ó, certo? Que você inala, são óleos essenciais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Aqui eu tenho capim-limão, tá vendo? É o capim santo. Isso é feito através da inalação, certo? Isso é um tipo de terapia integrativa. É uma prática integrativa, ou seja, ela está integrando conhecimentos do Oriente com conhecimentos do Ocidente, ou seja, o paciente ele vai deixar de fazer a quimioterapia dele? Não vai deixar de fazer a quimioterapia, mas ela ajuda alguns pacientes com relação ao mal-estar. É isso, João. Complementou. Deu para entender, Nath? Então, a gente está complementando o que os tratamentos de primeira escolha, os tradicionais, o que eles não conseguem ajudar. Então, por exemplo, o quimioterápico, ele tem efeitos adversos, que foi o exemplo dos enjoos e do mal-estar. Mas a gente tem outras práticas que, quando são integradas, elas conseguem minimizar os danos. Então, por isso que são chamadas de práticas integrativas. E aqui em Recife, o nosso SUS daqui de Recife, ele é referência nacional com relação a dessas práticas. O Brasil, ele tem muito reconhecimento, inclusive lá fora. Se a gente for contabilizar quantas práticas são oferecidas de graça pelo SUS, desses tipos de práticas integrativas, é maior do que em alguns países lá de fora, porque a gente tem muitas práticas diferentes. Vocês já devem ter ouvido falar do centro de saúde chamado de Guilherme Abá. Não ouviram, não? O Guilherme Abá é um centro de saúde que ele fica no Prado, tem uma no Prado, e tem outro centro de saúde do Guilherme Abá que fica perto do prédio da Sudene. Lá, os pacientes são atendidos pelo SUS e eles têm acesso a fitoterapia, aromaterapia, danças circulares, Tai Chi Chuan, eu já falei de fitoterapia, acho que tem algumas práticas, psicologia, tratamento psicológico, certo? Tem várias práticas integrativas que são utilizadas no Guilherme Abá, que ela não tem, lembra da função curativa, ou preventiva, curativa e paliativa? Essas práticas integrativas, elas caminham muito mais no sentido da prevenção, né? Então, o Guilherme Abá é um centro de saúde do SUS que trabalha a prevenção das doenças por meio de práticas integrativas. Aqui em Recife é referência, viu, gente? E é de graça. Vocês podem procurar, o médico vai fazer uma análise, uma anamnese em vocês,
faz o encaminhamento e faz o tratamento lá pelo Guilherme Abar. Não é interessante isso? Tudo isso daí, o Conselho Regional de Enfermagem valida o enfermeiro trabalhar através de uma graduação e uma pós-graduação nessas áreas, tá? É uma das especialidades de atuação do enfermeiro. Enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, muitos profissionais de saúde. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Eu quero fechar com vocês, já que a gente falou da alopatia, e dentro da alopatia, eu citei para vocês o exemplo do medicamento fitoterápico, eu queria, num primeiro momento, só exemplificar através desse esquemazinho aqui, qual é a diferença, faz de conta que esse daqui seria o Cataflam e esse aqui seria o Axeflam. Um é medicamento sintético e o outro é fitoterápico. Ambos têm uma abordagem alopática, certo? Qual a diferença? Vocês entendem que para que o medicamento ele tenha a sua atuação, a moléculazinha do medicamento ela vai se ligar em um receptor específico e produzir o efeito que a gente precisa. No medicamento sintético, normalmente a gente tem um tipo só de substância, no máximo duas, uma associação, certo? Então, no Cataflam, a gente tem um diclofenaco, é o princípio ativo, que é esse exemplo daqui, ó. Quando ele se liga no receptor, opa, encaixou perfeitamente. Agora ele vai produzir a ação dele anti-inflamatória e analgésica, que é o que a gente espera, certo? Professor, e como é que seria o Axeflam, que é um medicamento fitoterápico? Lembrem-se, se é um fitoterápico, ele é produzido a partir de plantas. Se é produzido a partir de plantas, a planta não produz só um tipo de substância. Ela produz várias substâncias complexadas, certo? Uma grudadinha na outra. Isso é chamado de fitocomplexo. Vou botar o nome aqui para vocês. Fitocomplexo é o que a planta produz. É esse monte de substâncias complexadas. E o que é que acontece? Elas vão agir juntas, ao mesmo tempo, em partes e receptores diferentes. Ou seja, uma vai agir num ponto. Opa. Uma vai agir num ponto, mas tem outra molécula que age em outro ponto, tem outra molécula que age em outro ponto, e mais outra substância que vai agir em outro ponto. Todas juntas vão produzir o efeito do Axeflam, que é anti-inflamatório e analgésico. Por isso que a eficiência dele é maior, porque ele tem pontos diferentes de atuação. Deu para entender a diferença? Professor, Oi. é ação. Aí eu quero saber, entre o sintético e o fitoterápico, a ação do fitoterápico é imediata? Depende. Depende. Se eu perguntar a você, a ação de um medicamento sintético é imediato? Depende. Não. Então não tem diferença de um para o outro. Depende. Depende. Eu vou dar um exemplo para você. Um medicamento sintético. Eu estou com dor de cabeça. Vou tomar um Tilenol. É imediato? Não. Não é. Tem um tempo. Às vezes não é nem na primeira dose que eu vou ter o efeito que vai passar a dor de cabeça. Tem gente que nem a dor de cabeça passa com Tilenol. Não é verdade? Então depende da minha resposta ao medicamento. Agora, tem medicamento fitoterápico que tem ação imediata? Tem. Por exemplo, Axeflam. Tem outros, tá? Medicamento para tratar gastrite. Mas tem medicamentos que levam um tempo maior? Também tem. Tudo vai depender do tempo do tratamento. Tratamento hormonal sintético, que é feito com Yasmin, Microvilar, Mesigina, é normalmente 3 meses para começar a ter uma regulação do ciclo menstrual.
Então, não é imediato. Deu para entender, Suene, a diferença do que onde é que eu estou querendo chegar? Não é porque é fitoterápico que ele é menos eficiente. É isso que eu quero que vocês entendam. Medicamentos Entendi. fitoterápicos, eles são produzidos na indústria ou manipulados, igual medicamento alopático convencional que a gente compra sintético, certo? É porque é aquela coisa, professor, por isso que eu perguntei no sentido de a gente é acostumado a achar que medicamentos sintéticos São eles têm melhores. efeito são melhores e têm efeito imediato por conta que é a mistureba de substância, né? Que é muitas das vezes desconhecida pela gente. E quando a gente olha fitoterápico, meu Deus, a base de planta. Vai demorar Entendeu? demais. A gente entende isso, subentende isso, por isso que eu perguntei. Porque a gente pode botar na balança dois tipos de medicamento, vamos supor. O que é para dormir, voltando na ponta da língua, o Ciacalme. O Certo. Ciacalme e outro remédio que é sintético, vamos supor, Rivotril, ou então clonazepam, bromazepam. Você Certo. vê que a ação do fitoterápico, meu Deus do céu, tem gente que... Eu já vi questionamento de pessoas dizer que parece que está tomando água. É como o senhor Sim. disse agora, entendeu? Cada ação, a situação... Responde diferente, né? É. Cada organismo responde diferente. Enquanto tem gente que toma um pouquinho do Ciacalme e vai ter um sono profundo sem a ressaca que o Rivotril causa, né? Que tem um efeito colateral, mas que eu vou falar lá para frente. Vou chegar em efeitos colaterais, interações medicamentosas, o que Emerson perguntou aí de perda da função do medicamento, mas para hoje eu queria que a gente entendesse essa questão das abordagens terapêuticas, o que é um medicamento fitoterápico, a diferença de ação de um fitoterápico para um sintético, a diferença do alopático para o expectante. Ficou claro a diferença dessas formas de tratamento e dos medicamentos em si? Sim. Eu sei que foi muita Repita só. informação, né? Alan, repete só esse finalzinho da questão do sintético e do fitoterápico, a diferença. Sintético e fitoterápico, a diferença é que o sintético ele vai ter uma única substância com a ligação ao receptor para produzir o efeito. Enquanto que o fitoterápico eu tenho várias substâncias que vão agir em locais diferentes para produzir o efeito que a gente quer. A Sudeste está Ok, comigo. obrigada. Entendeu? Chegou a E o fitoterápico ele é produzido a partir de Planta. era para plantas. para a corretora Isso aí. aqui, coordenadora Bom, gente, aqui. acessem hoje lá o Google Classroom, coloquem a presença de vocês para vocês não levarem pautas, por favor. Amanhã eu estou com vocês de novo, a gente vai continuar exatamente desse slide. Diga aí, Rafa. Como ele veio, Professor, é para pesquisar sobre medicação e medicamento é para entregar? Não é para me entregar, não. É só por curiosidade. Eu queria que vocês descobrissem a diferença de medicação e medicamento. E o outro que está lá é para entregar, né? Quem ainda não entregou. Eu queria que vocês escrevessem. Eu gosto muito de ver vocês escrevendo. Eu gosto Vou de ver montar um como é que livro. é Daqui ao final do ano eu monto um a livro. construção do raciocínio. Tá bom, gente? Fiquem com Deus por hoje. Boas Ok. pesquisas, bons estudos. Vou colocar o link também, tá bom? Das aulas. Ok. Tchau, Tá professor. joia? Obrigado. Tchau, tchau.